Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. E chegando, né, pós terceira rodada do Campeonato Sergipano, tivemos a segunda rodada no meio de semana, né, com alguns jogos já sendo realizados. Infelizmente não deu para gravar conteúdo por conta da rotina de trabalho mais corrida, mas estamos aqui para falar da terceira rodada, né, que teve um jogo adiado entre América e Confiança, e eu falo mais sobre isso depois. Mas os outros 4 jogos aconteceram e tivemos clássico entre Itabaiana e Sergipe, tivemos muita coisa interessante para a gente destacar e a tabela já começa a ganhar forma, né? A classificação já começa a ganhar forma porque o campeonato ainda está no começo, é bem verdade, mas para várias das equipes já foram 3 jogos, que é 1/3 da primeira fase. Então as coisas vão acontecendo muito rápido e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, né? Um pouquinho de análise de cada um desses 4 jogos para entender pontos positivos e negativos das equipes que entraram em campo. Antes de começar, eu peço, como sempre, né, em todos os vídeos, para você que está nos assistindo, que deixe o like, né, que é sempre a maneira mais orgânica de fazer com que o vídeo se espalhe no YouTube, que deixe o comentário do que você acha aí no vídeo, né, no nosso conteúdo. E claro, se inscreva, para você que está chegando agora e não se inscreveu, ativar o sininho, aquelas coisas todas, né, para receber todas as notificações de vídeos novos por aqui. Vamos embora então, terceira rodada do Campeonato Sergipano. Bom, o principal destaque dessa terceira rodada foi o Clássico da Paz, né, entre Itabaiana e Sergipe, o primeiro clássico do Campeonato Sergipano em 2025. E eu acho que o 1-1, né, o empate em 1-1 entre Itabaiana e Sergipe foi o resultado mais justo de acordo com o que foi a partida. A gente viu um jogo em que o Itabaiana foi melhor no primeiro tempo. O primeiro tempo começou até equilibrado, mas do meio para frente o Itabaiana começou a controlar as ações do jogo. Aumentou a sua intensidade pelos lados do campo, com Leilson pela direita, com Romarinho pela esquerda, e foi explorando muito as costas dos marcadores do Sergipe. Encontrou muito espaço, né? Foi pouco a pouco criando oportunidades, forçando o goleiro Igor Leonardo a fazer boas intervenções, e foi em uma dessas oportunidades que o Itabaiana abriu o placar. E eu coloco o gol, que foi aos 28 do primeiro tempo aí para o Itabaiana, do Wendel, para destacar justamente a movimentação dele, do autor do gol. A jogada começa, o Wendel recebe, tenta fazer a parede e perde a bola. Mas nisso a bola sobra e ele se desvencilha, se manda para a área. Cruzamento perfeito do Romarinho, cabeçada de almanaque do Wendel no ângulo do Igor Leonardo. Foi um misto, né, esse gol, entre oportunismo do Wendel e esperteza, né, também de atacar esse espaço, de ir buscar esse espaço, com um vacilo da defesa do Sergipe, né? O técnico Ailton Silva, para esse jogo, foi com 3 zagueiros, né? O Luiz Roberto, lateral direito, estava suspenso. E aí o Ailton decidiu ir com 3 zagueiros, né? Com Lucão, Lucas Straub e Ramon. E mesmo com 3 zagueiros com superioridade dentro da área de defesa, o Sergipe deixa o espaço livre para o Wendel cabecear e fazer o gol, né? Você não pode dar esse tipo de espaço quando você, em tese, tem uma superioridade numérica no setor. E o próprio Ailton Silva, depois do jogo, na minha opinião, falou muito bem de que o Sergipe tem tomado muitos gols por vacilos defensivos. Foi assim contra o Barra, foi assim contra o próprio Asa de Arapiraca na pré-copa do Nordeste, foi assim contra o Carmópolis quando abriu 2-0 no meio de semana e de repente num erro defensivo crasso, né, da dupla de zaga, entrega um gol pro Carmópolis e põe o adversário no jogo, e foi assim no clássico contra o Itabaiana. O time quase sempre tá ou saindo atrás ou tendo que correr atrás de resultado porque a defesa tá tomando gols em tese que não deveria tomar. Eu fiquei pensando, né, quando assisti ao jogo, que nós começamos a temporada falando muito do ataque do Sergipe, né, que não conseguia entregar gols, mas talvez a gente não tenha prestado atenção que a defesa tem sido um ponto tão sensível quanto, porque tá tomando gol todo jogo, e isso prejudica bastante a equipe. E o Itabaiana teve um primeiro tempo muito positivo, né? Como eu falei, foi pra cima, com intensidade, a partir do momento que começou a encaixar as jogadas pelo lado de campo, trouxe perigo pro Sergipe, poderia ter feito até mais um gol antes do intervalo. Veio o segundo tempo, e aí, como é o futebol, né? Curiosamente, o próprio Wendel, que a gente tá citando, né? Que fez o primeiro gol, perdeu uma chance na cara do Igor Leonardo. Foi uma ótima defesa do goleiro do Sergipe, sim, mas o Wendel teve toda a condição ali de fazer o gol e não conseguiu. E aí, 4 minutos depois, saiu o gol de empate do Sergipe. O gol de empate que destaca um nome que vem sendo talvez o mais importante desses primeiros jogos do Sergipe no ano de 2025, que é o Léo Fernandes. A jogada sai do lado esquerdo com o Lucas Straub e a defesa corta mal.
Sumita recebe, enxerga o Léo e olha a liberdade que ele tem. Pelo lado direito, para infiltrar e fazer o cruzamento, Renimax desvia pro gol. Foi muito inteligente o Léo na jogada e aproveitou esse espaço deixado pela defesa do Itabaiana, né? O Itabaiana deixou o corredor do lado direito completamente aberto. E aí ele teve a oportunidade de infiltrar, pensou e lançou para o meio da área para o desvio do Renimax. O Renimax que não vem fazendo um começo de ano ruim, não. Ele mostra a personalidade, vai pra cima no 1 contra 1. As coisas não estavam encaixando tanto como ele gostaria nesse começo, mas do pouco que o Sergipe conseguiu fazer até o momento, ele não se esconde da responsabilidade, né? Ele tenta ir pra cima e acabou sendo recompensado com um gol. E o Sergipe depois teve oportunidades para virar o jogo, né? Do lado do Itabaiana fica um gosto amargo, porque saiu na frente, jogando em casa, vindo num momento melhor e poderia ter matado o jogo antes de levar o empate. E depois que levou o empate, o Itabaiana teve dificuldades. Não conseguiu criar tantas oportunidades como fez ali do meio pra frente no primeiro tempo. A torcida tem reclamado bastante da falta de um homem-gol, né? Como era o Gustavo Schultz no ano passado. O Itabaiana ainda não conseguiu encontrar esse nome, ou então os nomes que estão no elenco ainda não desabrocharam nesse sentido. É um ponto de preocupação, né? A forma como o Itabaiana oscilou muito dentro de um jogo que parecia bastante favorável. No lado do Sergipe, o time, apesar dos pesares, pouco a pouco, de grão em grão, vem evoluindo, né? Fez um jogo muito ruim contra o Barra na primeira rodada, já fez um jogo um pouquinho melhor contra o Carmópolis no meio de semana, e dessa vez o primeiro tempo não foi tão legal, mas o segundo tempo talvez tenha sido a melhor exibição do Sergipe em 2025. Mostra que esse time tem capacidade de render mais, apesar das limitações. E se a gente for olhar a tabela, os dois vão ter clássicos na sexta rodada, né? O Itabaiana vai enfrentar o Lagarto, o Sergipe enfrenta o grande rival Confiança. Até lá eles têm uma tabela, em tese, um pouco menos difícil, para conseguirem ir ajustando detalhes importantes antes desses jogos que vão realmente medir melhor a régua dessas duas equipes no campeonato. Mas foi 1-1 que ficou de bom tamanho para ambos os lados, que traz preocupações, mas que traz também pontos positivos, tanto para Itabaiana quanto para Sergipe. Bom, o grande destaque da rodada acabou sendo o clássico no domingo, mas eu vou passar um pouquinho também pelos outros jogos, né? Eu tive pela TV Atalaia nos comentários no sábado de Lagarto 4, Guarani 0. Grande vitória do Lagarto dentro de casa. O Lagarto dá grandes demonstrações de força. É bem verdade que enfrentou adversários mais limitados, mas fez por onde, principalmente nesse jogo contra o Guarani. E destacar positivamente o Ronan, né? O que o Ronan jogou no sábado foi impressionante. Começa já no primeiro gol, ele recebe, faz o giro e acha muito bem o Bruno, que faz o cruzamento na medida para o Juan cabecear e abrir o placar. Era um momento do jogo em que o Lagarto estava muito encaixotado na defesa do Guarani, que foi para uma proposta mais defensiva, conseguiu segurar bem o Lagarto durante 36 minutos, teve gol anulado, chegou a ter bola na trave, ameaçou em alguns momentos. E aí acaba se tornando um jogo de paciência, um jogo em que você precisa ter calma para tomar as melhores decisões e encontrar os espaços. Quando o Ronan dá esse ótimo drible no meio de campo, ele faz a enfiada para o Bruno e quebra a linha defensiva que já estava mal posicionada. E aí acha o espaço para o Juan fazer o primeiro gol. O segundo gol foi esse aí. Miller dá assistência, Ronan livre do lado esquerdo finaliza, né? A defesa do Guarani ficou muito exposta nesse contra-ataque. O curioso é que 30 segundos antes o Guarani tinha mandado uma bola na trave, né? Ou seja, poderia ter empatado o jogo e aí no lance seguinte toma o 2-0 e aí desmorona de vez. Depois daí o Guarani desmoronou e só deu Lagarto. E o terceiro gol é de muita habilidade, é o drible de corpo que ele dá no Alan, depois o drible desconcertante no Cirilo, e aí o cruzamento que gera o gol contra do João Marcos. Tudo bem, foi um gol contra, mas a jogada toda gerada pelo Ronan, né? Começando lá atrás, no drible de corpo que ele dá no Alan, depois o drible que ele dá no Cirilo para fazer o cruzamento. O Bruno já estava posicionado ali para fazer o gol, acabou cortando antes o João Marcos contra o próprio Patrimônio. O Ronan é um ponto importante aí desse time do Lagarto para a gente destacar, porque vem sendo o grande destaque da equipe e um dos principais do campeonato até agora. Ele se destacou muito no Atlético de Alagoinhas lá atrás, veio para o Sergipe em 2023, teve um bom primeiro semestre ali entre alguns altos e baixos, mas acabou saindo na reformulação que o Sergipe fez, pensando na Série D daquele ano. Voltou para a Série D do ano passado, mas estava lesionado, né? Acabou fazendo boa parte ali do seu tratamento de retorno da lesão no Sergipe, teve um 2024 bem difícil e esse ano volta muito bem. Se ele tiver fisicamente bem, inteiro, saudável, ele é um cara que é capaz de decidir a favor do Lagarto em qualquer fase do campeonato.
que é um jogador muito bom, de muita qualidade. E a gente tá vendo isso nessas primeiras rodadas. Bom, tivemos outros 2 jogos, né? No sábado também, empate entre 0-0 entre Dourense e Carmópolis. Foi um jogo muito ruim. A verdade é essa, acabou sendo um jogo de qualidade técnica bem inferior. Os 2 times com muita dificuldade no ataque, né? Foi um jogo muito truncado, de muita força física, muitas faltas. O gramado do Ariston Azevedo, que já não é aquela coisa que foi em outros anos, né? Mas ainda assim não ajudou tanto. 2 equipes que mostraram realmente muita dificuldade. Vão brigar contra o rebaixamento, né? A tendência é essa. O Dourense vinha com expectativa um pouco maior. O Carmópolis a gente até comentava, né, antes do campeonato, a questão política, o quanto isso poderia interferir no caso do município. E num confronto entre 2 equipes que tinham perdido os 2 jogos, né, então a expectativa é sempre de tentar a reabilitação, né? E acabou que o empate foi péssimo para todo mundo, né? Ninguém conseguiu desvencilhar ali daquele bolo de baixo. Muito preocupante o resultado, principalmente pensando pelo lado do Dourense. Porque o Carmópolis, em que se pese esse empate, né, que não foi bom, o Carmópolis empatou com o Dourense fora de casa, é sempre difícil jogar em Nossa Senhora das Dores, e perdeu os outros 2 jogos, mas perdeu para Itabaiana e Sergipe, 2 das principais forças do campeonato. O Dourense teve esse empate em casa contra o Carmópolis, derrota em casa para o Falcon e derrota como visitante para o América de Propriá. Então o Dourense pegou Falcon, América e Carmópolis em 1/3 do campeonato e fez 1 ponto. Isso é muito preocupante, porque faltam 6 rodadas e o Dourense ainda enfrenta, por exemplo, Confiança, Itabaiana, Lagarto e Sergipe. Então o Dourense tem uma missão dificílima, que é começar a buscar ponto contra as principais equipes do campeonato. Teve chances contra algumas equipes ali mais inferiores e não aproveitou. Agora vai ter que descontar contra as equipes de cima. Então o prognóstico pro Dourense não é nada legal. Dourense que inclusive até a gravação deste vídeo, né, tô gravando o vídeo na segunda-feira e pós o encerramento da rodada, está sem treinador, né? Comunicou o desligamento do técnico Givanildo Salles. Ele recebeu uma proposta do Oieirense do Piauí e com isso deixou o Dourense logo após a partida contra o Carmópolis, né? Vamos ver quem será aí o substituto. Normalmente o Dourense sempre apela pro Elenilson, né? Que é uma referência aí de Dourense, que acaba sempre assumindo o clube nessas situações. Vamos ver se vai ser o caso de novo, mas a coisa não começa bem, né? 3 jogos contra equipes mais de baixo do campeonato, com exceção ali do Falcon, que tá brigando bem nesse começo ali em cima. 1 ponto apenas, briga lá embaixo e sem treinador. Não começa bem pro Dourense o campeonato de 2025. Para encerrar, eu falei que eu tava gravando esse vídeo na noite de segunda-feira, né, pós encerramento da rodada, porque tivemos nesta segunda a ótima vitória do Falcon por 4-0 sobre o Barra. O Falcon tendo uma excelente exibição, né? É bem verdade que o Barra fisicamente, né, a gente viu isso contra o Sergipe e agora contra o Falcon de novo, né? Cai muito no segundo tempo por conta da questão física, um time fisicamente ainda abaixo do padrão ali de primeira divisão, do que a primeira divisão exige. Então, quando a coisa começou a degringolar no segundo tempo, abriu a porteira. Mas o Falcon não tem nada a ver com isso, né? Fez 1-0 logo com 1 minuto de jogo com o Everson. Logo no começo do segundo tempo, né, com 3 minutos, o Palominha fez 2-0, Isaldo marcou o terceiro e, no finalzinho, o David marcou o 4º gol. Everson e David são garotos da base, né? O Falcon que utiliza muito bem a sua base, né? Que tem uma base muito forte. A principal base do estado de Sergipe hoje é do Falcon. Veio agora de uma excelente campanha na Copinha, né? Na Copa São Paulo, onde avançou de fase e caiu para o Corinthians na segunda fase. O Falcon tem a base como um ponto forte. E aí a gente já tá vendo garotos da base entrando e fazendo a diferença, né? O Everson, um desses que eu citei, e o Palominha, que já é um jogador mais experiente, não tinham sido titulares nas outras partidas. Entraram agora, né? 2 mudanças do técnico Jaelson Marcelino que fizeram efeito, né? Porque quando o time abriu 2-0 foram com gols deles, né? Caras que entraram no time e fizeram a diferença. O Falcon é um time que começou bem o campeonato, tá? Como eu falei, em que se pesem as deficiências do Barra. O Falcon conseguiu uma grande vitória, já tinha vencido o Dourense fora de casa, que é um resultado difícil. A única derrota foi para o Confiança e a gente está vendo o ótimo começo de ano que o Confiança está fazendo. Então o Falcon já se coloca numa posição interessante ali. Vai ter 2 grandes testes agora, porque enfrenta em sequência Sergipe e Itabaiana. Agora é a hora que a gente vai conseguir ver melhor do que é feito esse Falcon, porque o Confiança, né, como eu falei, é bem verdade que está acima dos outros nesse começo. Então também nem coloco tanto como régua. Agora contra Sergipe e Itabaiana a gente vai ver melhor
o que esse Falcon é capaz de produzir. E quanto ao Barra, né, assim, volto a citar a questão física e realmente é um time que vai sofrer bastante, né. A tendência é que brigue contra o rebaixamento até o final. É uma briga que costuma ser nivelada, então não vejo o Barra, por exemplo, caindo com muita antecedência, mas é um time que tem como grande objetivo a permanência e não vai ser uma missão nada fácil. Deixa eu colocar aí na tela a classificação, né, antes da gente encerrar. O pessoal vinha pedindo, né, em outros vídeos, bota a classificação, bota a classificação. Tá aí a classificação na tela com confiança como líder, né, mesmo com apenas 2 jogos. O jogo contra o América de Propriá, que seria esse final de semana, foi adiado por conta da Copa do Nordeste, né, porque o Confiança estreia nesta terça-feira na Copa do Nordeste fora de casa contra o CSA. Mas ainda assim o Confiança é líder com 6 pontos, seguido pelo Lagarto, que tem 2 jogos também, né? O jogo do meio de semana contra o Barra foi adiado pelas chuvas, vai ser feito agora neste próximo meio de semana. Então, Lagarto, assim como Confiança, começando muito bem, né? Com 2 ótimas vitórias em 2 jogos. O Falcon com 6 pontos, mesmo tendo um jogo a mais do que esses, né? Já se colocando bem. Sergipe com 5. Itabaiana, que tem um jogo a menos, né? Que vai ser nesse meio de semana, porque a partida da segunda rodada contra o Guarani havia sido adiada por logística de calendário. Itabaiana tem 4. América de Propriá com 3. E aí esse bolo de 4 equipes que estão mais agarradas ali no começo, né? Carmópolis, Dourense, as 2 com 1, Barra com 1, Guarani com 0. Barra e Guarani ainda com um jogo a menos. E curioso, né? Questões de regulamento, né? Os 4, né, que a gente destacou aí estão formando mais esse bolo inicial de briga para não cair. E dos 4, um ainda vai se classificar para a segunda fase, né? Coisas do regulamento do Campeonato Sergipano. De qualquer forma, é um campeonato que vai criando seus grupos, né? Um grupo que já está meio destacado para brigar ali embaixo. Outro grupo, né? Liderado ali por Confiança e Lagarto, que já começa a desgarrar na parte de cima. Mesmo com poucas rodadas, como eu falei, também encaminhando já 1/3 do campeonato para várias equipes. Então, o campeonato já começa a ganhar forma. Bom, pessoal, é isso. Ficou um pouquinho mais longo, né? Mas com vídeos, imagens de gols para a gente ilustrar um pouco do que foi cada uma das partidas. Passamos pela classificação também. Campeonato já, como eu falei, ganhando forma e a gente vai acompanhando os desdobramentos por aqui. Tem também nesse meio do caminho Copa do Nordeste, né? Nessa terça-feira o Confiança estreia contra o CSA. Estaremos de olho aí também no Dragão na competição regional. No mais, muito obrigado a você que nos acompanhou até o final. E como eu sempre digo, né? De novo, no final, se inscreva no canal e ative o sininho, aquelas coisas todas, né, para receber notificações. Deixa o like para que esse vídeo se espalhe a mais pessoas. Deixe o seu comentário do que você achou da rodada, do desempenho do seu time. Interaja e vamos trocando, vamos batendo essa bola aqui com vocês. Muito, muito obrigado mais uma vez pela audiência, por estarem aqui em mais um vídeo e até a próxima. Valeu!